你们可以称呼我愚者。 Yo, Geeks! Tudo em cima? Rapaziada, vocês são sinistros demais! Vocês são sinistros demais! E a gente tava aqui tentando bater a meta para ter 9 capítulos nos próximos 2 vídeos. Mas vamos ter 13 capítulos nos próximos 3 vídeos aqui de Lord of Mystery. Gente, vocês são inacreditáveis. Eu não sei nem o que dizer, cara. Eu só queria realmente agradecer ao pessoal aqui que fez a meta valer a pena. Aqui nós temos a contribuição do Pedro Vinícius, né, que já ultrapassou, a gente conseguiu bater a meta. Temos também a doação aqui do Jair Cunha Viana. E nós também temos a contribuição do meu mano Mikael Teixeira, através do Pix. E é por isso, a gente bateu 2 vezes a meta de R$100 para cumprir aqui 4 capítulos. E como nós batemos a meta do valor acumulado, nós teremos um vídeo amanhã com 5 capítulos. Então nós teremos um vídeo hoje com 4, amanhã um vídeo com 5 e na quarta-feira mais 4 capítulos de Lord of Mysteries. Pode ser que a gente tenha mais capítulos vindo aí se a gente bater a meta de R$100 nesse vídeo também. Mas gente, ó, vocês são absurdos, cara. Não tem muito o que falar, não tem muito o que agradecer. Realmente, na verdade eu tenho muito o que agradecer a vocês, né? Porque vocês estão abraçando demais Lord of Mysteries aqui no canal e fazendo essa obra acontecer, fazendo realmente essa obra realmente seguir pra gente continuar comentando, né? E a meta do acumulado já tá com 31%. Já chegamos disparando na meta aqui do valor acumulado para mais 5 capítulos e assim a gente prossegue. Bora lá, vamos ler o capítulo 55, 56, 57 e 58 aqui nesse vídeo. Lord of Mysteries, capítulo 55, Revelação. Ana, com seus belos olhos, hesitou por mais de 10 segundos. Você pode escolher qualquer tipo que ache ser preciso. Você é o adivinho, enquanto eu não sou. Claro, também tentei estudar cartas em casa, incluindo o tarô, mas eu sempre senti que elas eram mais como brinquedos ou um jogo. Clan pensou por um momento, com os pulsos apoiados na beirada da mesa. Ele juntou as mãos diante do rosto, seu olhar pacífico. Em seguida disse suavemente: então vamos usar o astrolábio. Ele apontou para uma caneta tinteiro e uma pilha de papel branco sobre a mesa e pediu: escreva o nome do seu noivo, bem como suas características faciais, endereço e data de nascimento. Seria ainda melhor se você pudesse se lembrar da hora específica em que ele nasceu. Pelas roupas, maquiagens e comportamento, Clan não acreditava que ela fosse analfabeta. Ana não respondeu. Ela estendeu a mão, pegou o pedaço de papel, ergueu a caneta e mergulhou-a em um pouco de tinta. Ela começou a escrever, parando às vezes para pensar. 2 minutos depois, ela empurrou o papel para Clan. Clan recebeu e deu a volta por cima. A informação no papel dizia Joyce Meyer, 15 de setembro de 1323, 14 horas. O maluco nasceu no meu aniversário, velho. Cidade de Tinger, Burgo Leste, Rua Stevens, 8, cabelo loiro, curto, nariz quilino. O nome do cara é... O cara carrega o nome da minha esposa e nasceu no meu aniversário. Mano do céu, é muita cagada, mano. A senhora LP se chama Joyce, né? Olha, mano, olha que cagada, mano. Com apenas um breve olhar, Clan calculou rapidamente o número espiritual da pessoa. 1 mais 5 igual a 6. Será que o Fish tá lendo minha sorte? Na numerologia espiritual do misticismo, a soma dos algoritmos do dia em que a pessoa nasceu era chamado de número do caminho do dia de nascimento, afetando a vida da pessoa antes dos 27 anos. Número do caminho do mês de nascimento, calculado somando o algoritmo do mês de nascimento, afetava sua vida dos 27 aos 54 anos, enquanto o número do caminho do ano de nascimento, calculado somando os algarismos, né, em seu ano de nascimento, afetava sua vida dos 54 anos em diante. Era julho de 1349, então Joyce ainda não tinha 27 anos. Assim, Clan calculou de imediato o número de caminhos do dia do nascimento. O número 6 representava uma vida equilibrada e harmoniosa, com um coração generoso e um casamento
casamento ou noivado decente. Depois disso, ele logo calculou o número do caminho do ano de Joyce, ou Joyce, né? O chamado número de caminho do ano foi calculado substituindo o ano de nascimento pelo ano atual. Os algarismos foram então adicionados ao número do caminho do dia de nascimento e ao número do caminho do mês de nascimento para obter uma compreensão geral da sorte da pessoa no ano. 1 mais 3 mais 4 mais 9 igual a 17. 1 mais 7 igual a 8. 8 mais 9, número do caminho do mês de nascimento, mais 6, número do caminho de nascimento, igual a 23. 2 mais 3 igual a 5. Seu número do caminho do ano é 5, o que significa que ele enfrentará mudanças e acidentes. Ele será obrigado a correr certos riscos. Glenn fez um julgamento silencioso depois de consolidar os fatos. Ele confirmou que as informações que Anna deu estavam corretas. Ele retirou o olhar do papel e voltou para Anna. Sr. Mayer partiu em sua jornada no dia 3 de junho. Se ele não mentiu, este é o caso. Anna mordeu os lábios. Certo, Glenn pegou a caneta tinteiro e anotou isso. Ele olhou para Anna com seus olhos castanhos escuros e disse com gentileza: vou começar a criar o astrolábio agora. Precisarei de um tempo e silêncio absoluto. Você se importa de esperar lá fora? Angélica irá fornecer-lhe uma xícara de chá ou café. Tudo bem. Anna sabia que alguns adivinhos tinham suas excentricidades, então ela se levantou sem se surpreender. Ela pegou o chapéu com uma fita azul clara e saiu da sala topázio. Glenn trancou a porta e voltou para a mesa. Ele seguiu as informações e montou o astrolábio, incluindo elementos com o seu horóscopo e a localização dos planetas e estrelas correspondentes. Durante todo o processo, ele não abriu o manual de astromancia. Ele completou a configuração com base em sua memória. Nos últimos dias de seus estudos de misticismo, Glenn percebeu que poderia captar e entender qualquer coisa sobre adivinhação com facilidade, transformando esse conhecimento rapidamente em instinto, né? Talvez seja essa habilidade de um vidente. Faz todo sentido. Ele completou o astrolábio e ficou satisfeito. Ele sentiu como se seu corpo e coração e alma tivessem relaxado de forma considerável. Ao olhar para o resultado, ele seguiu o caminho dos horóscopos de planetas, bem como outros detalhes de apoio para deduzir aproximadamente que Joyce Mayer tinha sofrido um acidente e acabaria sobrevivendo. Ou é Mayer, né? É Joyce Mayer. Tô lendo como Mayer, mas é Joyce Mayer. Nesse ponto, a adivinhação estava tecnicamente completa, mas Glenn queria tentar muita atenção ao seu primeiro serviço. Ele esperava construir uma reputação para ajudar na aquisição de empregos futuros. Ele pegou a caneta e escreveu uma frase em R. A situação atual de Joyce Mayer. Não, é Joyce Mayer mesmo. É acho que é uma filósofa, uma escritora cristã que se chama dessa forma e se pronuncia ali como Joyce Mayer. Então eu acho que é Joyce Mayer mesmo a forma como se pronuncia. Ele leu a frase em silêncio e também dane-se, né? E memorizou a informação do pedaço de papel, repetindo-a várias vezes. Depois de 7 vezes, Glenn pegou o pedaço de papel e recostou-se na cadeira. Ele imaginou uma esfera de luz e seus olhos ficaram mais escuros, permitindo que entrasse rapidamente em seu estado de cogitação. O ambiente assumiu uma qualidade éterea. Uma névoa sem forma e sem limites se estendia acima dele. Glenn recordou o conteúdo do pedaço de papel e depois relaxou. Ele caiu em um sono profundo neste estado. Ele estava usando uma técnica de adivinhação de sonho. Repetir a pergunta, lembrar-se dos detalhes e deixar sua projeção astral percorrer o mundo espiritual em um sonho permitiria que ele ganhasse revelações. As pessoas comuns também tiveram esse tipo de experiência às vezes, mas era difícil se lembrarem, pois os sinais em seus sonhos eram mais complicados e distorcidos. Um vidente não teria esse problema, pois poderia ver as imagens diretamente. Os arredores começaram a ficar nebulosos quando Glenn ficou meio adormecido. Na fantasia contorcida, ele viu um jovem loiro de nariz aquilino. Ele estava nadando de forma frenética em um mar de sangue, quase engolfado pelas ondas, mas no final conseguiu escapar para a costa. A imagem se estilhaçou e mudou. Glenn viu uma casa azul com um moinho de vento de brinquedo na porta. Aquele jovem loiro entrou na casa devagar com aparente alegria. Neste momento, a imagem mudou mais uma vez. Glenn percebeu que estava dentro de um magnífico palácio. As paredes foram destruídas e danificadas além do reparo. Musgos e ervas daninhas cresciam em várias áreas. Através dos buracos das paredes, ele podia ver o pico de uma montanha e as nuvens se agarrando a ela do lado de fora. No topo do palácio havia um enorme trono esculpido em pedra. Era adornado com pedras preciosas, opacas e ouro.
parecia que não foi feito para um humano. Este trono gigante estava vazio e manchado, como se tivesse sido lavado pelas eras. Clan olhou em volta confuso. Ele não entendia por que estaria sonhando com tal cena. Sua mente turva tornou-se afiada quando ele saiu do palácio por instinto na tentativa de verificar onde estava. De repente, ele sentiu um olhar cair sobre ele. Era um olhar que veio por trás. Clan de repente se virou e olhou para o trono de pedra, apenas para ver uma cena de incontáveis vermes transparentes se contraindo e crescendo lentamente. Clan engasgou. Ele abriu os olhos e acordou de seu sonho. Nós sabemos que Ornassis é um local, né, uma localização, uma região, podemos chamar dessa forma. E esse palácio, eu já meio que tipo assim, eu lembrei desse lugar aí. Esse palácio, Ornassis, não deveria ser ali o lugar onde a família Antígonos governava? Porque a família Antígonos, ela foi destruída pela deusa da noite eterna, né? Acabou sendo, não pela deusa, né, mas pela igreja, né, ali, né, os falcões noturnos, os membros que pertencem ali à igreja da deusa da noite eterna. E eu acho que talvez Ornassis poderia ser a capital perdida ali da base ali envolvendo a família Antígonos, porque o que nós sabemos é que o Império, o caderno da família Antígonos surgiu no final da Quarta Era, começo da Quinta Era, e também ali no meio dessa questão envolvendo ao Império de Salomão. Então tem coisas aqui que podem talvez meio que se encaixar se eu não estiver falando besteira, mas eu também não quero tomar spoiler nos comentários, visto que nos últimos vídeos, no último vídeo principalmente, tinha muita gente sem noção nos comentários aí. E eu não gosto de não deixar like, né, nos comentários, né, os coraçõezinhos de vocês aí. Ele abriu os olhos e acordou de seu sonho. Bola de cristal, cartas de tarô e o astrolábio preparado entraram em sua visão. A realidade rapidamente substituiu a fantasia. O sonho inicial foi o resultado da adivinhação, mas sobre o que era o sonho posterior? Parecia ser direcionado a mim? Clan largou o pedaço de papel, ele esfregou as têmporas e pensou. Ele pôde confirmar que não era seu medo se projetando em forma de sonho, pois ele mesmo estava fazendo a adivinhação. Um palácio não destinado a humanos no pico de uma montanha. O olhar silencioso. A cena estranha e contorcida dos vermes. Clan pensou em silêncio enquanto se lembrava. O ritual de aumento de sorte se comunicou com essa existência ou é o resultado do caderno da família Antígonos? Certo, aquele caderno mencionava a nação da noite eterna na cordilheira Ornassis. O palácio do sonho ficava no pico de uma montanha. Olha só, eu não tô falando tanta maluquice não. Eu não tô falando tanta maluquice não. Ele fez uma dedução simples e ficou aliviado por ter escolhido ser um vidente. De acordo com o velho Neil, os espreitadores de mistérios também podem adivinhar por meio de sonhos, mas não eram tão eficazes enquanto ali um vidente. Essa entidade com certeza não está me deixando escapar. Tudo que posso esperar é a captura de Ray Bieber. Clan se recompôs e pegou o pedaço de papel com o diagrama do astrolábio. Ele caminhou sem pressa em direção à porta. Ele a abriu e se dirigiu à área da recepção. Viu Ana olhando pela janela, ignorando completamente sua xícara de chá preto. Ah, Sr. Moretti, conseguiu algum resultado? Ela viu Clan em sua visão periférica e levantou-se com pressa. Clan não respondeu de imediato. Em vez disso, ele perguntou de acordo com a revelação que recebeu do sonho. Sua casa, ou a casa do Sr. Mayer, tem um moinho de vento de brinquedo? Os olhos de Ana se arregalaram, chocados em silêncio. Depois de um tempo, ela murmurou. Foi um presente que ele me deu. Está na porta da minha casa? Como você soube disso? Isso pode ser adivinhado? Clan sorriu e falou com um tom gentil. Parabéns, senhorita Ana. O Sr. Joyce Meyer é atualmente um convidado em sua casa. Se você voltar correndo, ainda poderá encontrá-lo. Ele acabou de passar por uma calamidade. Uma jornada inimaginavelmente dolorosa. O que ele precisa agora não são apenas perguntas, mas consolo e um abraço caloroso. Sério? Ana perguntou em descrença. Os adivinhos que ela conhecia nunca falariam com tanta certeza ou dariam conclusões tão firmes. Você saberá se voltar imediatamente. Clan respondeu com um tom gentil e um sorriso. Ó, senhor do vapor, isso é verdade? Meu pobre Joyce voltou? Você está certo? Não, eu não posso acreditar. Ana congelou por um momento e disse algumas
palavras delirantes. Aqui é muito legal, conforme a descrição do Fish, a gente já sabe em quem a pessoa crê, em qual dos deuses a pessoa crê, através apenas de uma fala, né? Ó Senhor do Vapor. A gente já sabe que ela tá ligada ali ao deus focado também, né? Como que é? É o da maquinação? Deus do vapor e da maquinaria, né? Por isso que é o Senhor do Vapor. Ela tirou uma nota de um sólido da bolsa e não esperou que Clan lhe desse o troco. Ela começou a correr um pouco quando saiu do clube de adivinhação, pegando uma carruagem de volta para casa. Isso inclui minha gorjeta? Clan olhou para a nota e balançou a cabeça com uma risada. Uma carruagem de 2 rodas atravessou rapidamente as ruas e entrou no Burgo Leste. Ana observou as ruas passando por ela, sentindo uma mistura de inquietação, antecipação e medo. Não demorou muito para que o moinho de vento de brinquedo entrasse em seu campo de visão. Ela desceu da carruagem sem se importar com sua postura. Ela cambaleou com pressa em direção à porta e tocou a campainha. A porta se abriu, revelando um jovem loiro com o nariz aquilino, vestido ali com um terno formal preto. Ele estava abatido, mas seus olhos carregavam um brilho de alegria. Achei que sentiria sua falta hoje, disse Joyce com um sorriso. Oh, exaltado vapor, você realmente está de volta! Ana esfregou os olhos, exclamando com surpresa agradável. O que o adivinho disse era verdade. Não, que aquele era um verdadeiro vidente. Isso foi simplesmente fascinante. Os pensamentos brotaram em sua mente enquanto Ana avançava com lágrimas nos olhos e deu um abraço caloroso em seu noivo. Os dois se abraçaram em silêncio do lado de fora da casa azul acinzentada. O moinho do vento de brinquedo girava lentamente, parecendo jogar todas as dificuldades do casal para longe. E aqui a gente já começa, né? O Clan montando ali a sua própria religião, o seu próprio conceito relacionado ali a deuses. É interessante isso, né? Porque o Clan já começa a ter ali um segmento intrigante, né? Dessa formação e um possível 8º deus aí que pode estar surgindo, né? Porque deuses no conceito é baseado no que os humanos colocam fé, né? Naquilo que os humanos colocam realmente a sua fé. Então, se uma pessoa acabou ali encontrando a pessoa que ele amava, que ela amava, isso já começa a colocar o Clan nessa figurativa aí sobre os poderes através ali de um deus. Bora lá! Lord of Mysteries, capítulo 56... Fuga do mar. Em uma sala bastante espaçosa, Ana e Joyce estavam sentados em sofás diferentes, separados pelos pais de Ana. Joyce suspirou com uma expressão satisfeita e disse: exaltado vapor, tenho muita sorte de voltar vivo, de poder ver Ana de novo. Meu pobre Joyce, o que aconteceu? Ana não pôde deixar de perguntar com preocupação. Joyce deu uma olhada em sua noiva e sua expressão ficou grave. Ainda me sinto apavorada até hoje. Eu continuo acordando dos meus sonhos de novo e de novo. 5 dias depois que o Alfalfa deixou o Pier Caesar, encontramos piratas assustadores. A única sorte foi que o nome de seu líder era Nast, o pirata que se autodenominava Rei dos Cinco Mares. O pai de Ana, o Sr. Wayne, perguntou em estado de choque. Embora Joyce já estivesse lá por meia hora, ele não deu detalhes sobre sua aprovação. Ele parecia estar com medo, perturbado e inquieto. Foi só depois que Ana voltou e o abraçou que ele enfim pareceu deixar se acalmar. Sim, devido à sua declaração de ser descendente do Império Solomon, o rei dos 5 mares, Nast, não acreditava em matar cativo. Assim fomos apenas roubados e não perdemos nossas vidas. Seus subordinados até nos deram comida o suficiente, disse Joyce ao relembrar a provação. Caramba, esse plot é totalmente diferente do anime. Seu corpo começou a tremer, mas ele continuou a descrever seu pesadelo mais profundo e assustador. Não perdi muito da minha riqueza. Achei que meu infortúnio tinha acabado, mas enquanto continuávamos em direção ao nosso destino, um conflito acalorado irrompeu entre os passageiros e a tripulação do Alfalfa. De desentendimentos a brigas, sacando revólveres e erguendo espadas para matar uns aos outros. Não vi nada além de sangue durante esse período. Uma após a outra, as pessoas ao meu lado caíram com os olhos abertos para nunca mais serem fechados. Seus membros, corações e intestinos ficaram espalhados pelo chão. Aqueles de nós que não estavam dispostos
dispostos a se transformar em bestas selvagens, o grupo racional não tinha onde se esconder e escapar. Estávamos cercados por profundas ondas azuis e o oceano sem limites. Alguns lamentaram, alguns imploraram por misericórdia, alguns venderam seus corpos, mas suas cabeças foram penduradas no mastro de qualquer maneira. Ana, eu cambaleei em desespero nessa época. Achei que nunca mais te veria. Por sorte, em tal pesadelo ainda havia um herói. O capitão nos levou para nos escondermos na robusta quilha do navio e contamos com a água e a comida armazenada ali até que os maníacos chegassem ao limite. O Sr. Tris nos encorajou, liderando-nos com coragem em um ataque com aqueles assassinos. Sr. Tris, né? Depois de uma batalha sangrenta e inesquecível, sobrevivemos, mas o Alfalfa se desviou do curso e apenas um terço dos marinheiros originais permaneceu. Ah, né, Sr. Tris? Ao retratar o lado mais horrível e sombrio da psique humana, Joyce não pôde deixar de lembrar do herói, o homem que se autodenominava Tris. Ele tinha um rosto redondo e amável, era tímido como uma menina e gostava de ficar em um canto. Apenas as pessoas com quem ele estava familiarizado sabiam que ele era um bom conversador, mas era um garoto tão comum que ficava na frente de todos com determinação nos piores dias. Interessante, né, essa descrição aqui do Tris como tímido como uma menina, né? Já dando aqui uma dica do que iria acontecer. Mas era um garoto tão comum que ficava na frente de todos com determinação nos piores dias. Ó, exaltado vapor, meu pobre Joyce, você passou por uma provação tão dolorosa. Graças a Deus, louvado seja Deus. Ele nos impediu da separação eterna. Lágrimas brotaram dos olhos de Ana enquanto ela pontilhava constantemente 3 pontos para formar um triângulo, o emblema sagrado do vapor e da maquinaria. Joyce revelou um leve sorriso pálido. Esta é a recompensa pela nossa fé. O Alfalfa então passou por tempestades, perdeu o rumo e após superar um desafio após o outro, chegou ao porto de Enmat. Devido ao banho de sangue ocorrido no barco, aqueles de nós que sobreviveram foram mantidos em cativeiro pela polícia e interrogados separadamente. Não tivemos a chance de enviar telegramas para casa para atualizar nossos entes queridos. Quando eles nos liberaram esta manhã, imediatamente pedi dinheiro emprestado a um amigo e peguei a locomotiva a vapor de volta. Agradeço a Deus por me deixar pisar na terra de Tinger mais uma vez, permitindo-me ver todos vocês de novo. Então, ele olhou para sua noiva em confusão. Ana, quando você me viu, pude sentir sua felicidade e surpresa, mas não consegui entender por que você correu para a porta com tanto entusiasmo assim que saiu da carruagem. Eu tinha planejado te dar uma grande surpresa. Ana pensou no que tinha acontecido antes e continuou incrédula. Não tenho nada a esconder, Joyce. Como estava preocupada com você, fui ao único clube de adivinhação na cidade de Tinger, onde para tentar descobrir a sua situação, aquele adivinho, não, o vidente me disse, seu noivo voltou, ele está na casa com o moinho de vento. O quê? O casal Wayne e Joyce exclamaram ao mesmo tempo. É muito bom, né? Que parece todo mundo assim. O quê? Você esquece que tem gente ali em volta, daqui a pouco. O quê? Aí você lembra que os pais estão ali no meio, né? Os pais da garota. Ana cobriu o rosto e balançou a cabeça. Também mal posso acreditar, mas aconteceu. Exaltado vapor. Talvez existam mesmo milagres neste mundo. Joyce, aquele vidente me perguntou seu nome, características, endereço e data de nascimento. Ele me disse que ia fazer uma adivinhação com o astrolábio. Então, ele me perguntou se a casa com o moinho de vento de brinquedo era sua ou minha. Quando confirmei que era minha, ele disse: parabéns, senhorita Ana. O senhor Joyce Meyer é atualmente um convidado em sua casa. O que ele precisa agora não são perguntas, mas consolo e um abraço caloroso. Deus, Joyce achou inacreditável e incompreensível. Ele me conhece? Alguém lhe enviou um telegrama? Será que ele conhece a polícia no porto de Enmat? Não, isso ainda não explica. Como ele sabia que eu vim para sua casa? Como ele poderia saber que você buscaria uma adivinhação? Você marcou uma consulta? Não, eu escolhi no último minuto. Ana respondeu com uma expressão vazia. Talvez um bom vidente precise controlar grandes quantidades de informações, mesmo que não possam ser usadas tão cedo. Talvez esse seja o aspecto fascinante da adivinhação. O Sr. Wayne, pai da Ana, suspirou e concluiu. Ele estava tentando achar ali alguma razão, não, alguma racionalidade em cima dessa maluquice. Na história conhecida de mais de 1000 anos e na incerta quarta época,
época, a adivinhação existiu e ainda não desapareceu. Acho que deve haver uma razão para isso. Joyce balançou a cabeça de leve e perguntou: qual é o nome desse vidente? Ana pensou e disse: Clan Moret. Muito bom. No saguão de recepção do clube de adivinhação, como Clan tinha falado baixinho, Angélica sabia que não devia chegar perto. Portanto, ela apenas viu Ana sair como se tivesse perdido sua alma, com choque e confusão em seu rosto, né? A Angélica sabia muito bem, né? Angélica caminhou com pressa até o sofá e perguntou por curiosidade: o resultado foi bom? Ela não ousou perguntar o resultado real, com medo de violar a regra tácita dos adivinhos. Sim, Clan assentiu e tirou 3 moedas de cobre do bolso. 1/8 de um sole é 1,5 centavos, certo? Sim. Angélica olhou para as moedas de cobre e percebeu que uma delas era 1 centavo e 2 eram de meio centavo. Ela logo assegurou e disse: há meio centavo a mais. Clan sorriu de leve e disse: obrigada por cuidar da minha cliente. Ela me deu uma gorjeta, então é justo que eu lhe dê uma também. É também para agradecer por me recomendar, ele acrescentou em seu coração. Tudo bem. Angélica sentiu um medo desconhecido de Clan, mas como o motivo era apropriado, não recusou a oferta. Olha, chiparia fácil Clan com Angélica, tá? Mudou completamente a minha percepção ali na animação, mas que pena, né? Que parece que ela é só uma personagem de passagem, porque se ela não teve tanto destaque na animação, ela não vai ter mais destaque ali nas próximas temporadas, né? Nos próximos livros, né? Então acredito eu, né? Mas chiparia fácil ela com o Clan, mas ainda não consigo chipar ninguém, cara. Ainda não consigo juntar ali o Clan com ninguém. No entanto, ele não recebeu um segundo cliente ao final da tarde. Não porque os negócios do clube de adivinhação fossem ruins, mas porque a maioria das pessoas já tinha escolhido um adivinho. Eles provavelmente foram recomendados por outros e há muito tempo determinaram quais serviços contratar. Resumindo, ainda não tenho reputação. Clan riu de si mesmo por usar a terminologia de jogo. Ele terminou sua xícara de chá preto Cib, pegou sua cartola e a bengala de borda prateada e saiu com calma da sala de reuniões. Angélica de repente se lembrou das instruções de Glasses e logo se moveu para interceptá-lo. Sr. Moret, quando você voltará a visitar o clube, o Sr. Glasses gostaria de agradecer pessoalmente. Eu virei sempre que estiver livre. Se o destino permitir, ele com certeza vai me encontrar. Filha da mãe. Que desgraçado, cara. Respondeu Clan usando o tom de um charlatão psíquico como se estivesse no personagem. Mano, vai se ferrar, Clan. Então ele deixou o clube antes que a Angélica pudesse responder e pegou uma carruagem pública para casa, cara. Mano, muito cara de pau, velho. Quando entrou pela porta, Clan encontrou Benson lendo o jornal e Melissa juntando peças e pedaços de engrenagem, rolamentos e molas à luz do sol da tarde. Boa tarde, a senhora Childe visitou? Clan perguntou casualmente. Bannon largou o jornal e em vez disso ele levantou a cabeça. A visita da senhora Childe durou 15 minutos. Ela trouxe alguns presentes e ficou muito feliz com os muffins e o bolo de limão que preparamos. Ela também nos convidou para uma visita sempre que estivermos disponíveis. Ela é uma senhora simpática e bem educada, que sabe conduzir uma conversa muito bem. O único problema é a crença deles no Senhor das Tempestades. Eles acreditam que as meninas não deveriam ir à escola, mas deveriam ser educadas em casa, reclamou Melissa. Era óbvio que ela estava muito chateada com isso. Não se porte com isso. Contanto que ela não nos perturbe, ainda será uma boa vizinha. Clan confortou sua irmã sorrindo. O reino Lowen era uma nação multirreligiosa, ao contrário do Império Feyzak, no norte, que só acreditava no deus do combate, ou no reino Peinapotter, no sul, que apenas adorava a Mãe Terra. Era inevitável que as congregações das igrejas do Senhor das Tempestades, da deusa da Noite Eterna e do deus do vapor e da maquinaria tivessem conflitos de crenças e costumes. Depois de 1000 anos assim, eles se restringiram, tornando a coexistência possível. Ok, Melissa franziu os lábios e redirecionou seu foco para pilhar peças mais uma vez. Depois do jantar, Clan continuou revisando a história. Somente quando Melissa e Benson tomaram banho e voltaram para seus quartos, ele se lavou, entrou em seu quarto e trancou a porta. Ele precisava organizar e resumir tudo o que tinha aprendido e focar nos problemas que encontrou para evitar esquecer ou perder pontos críticos. Só assim seria capaz de responder aos desenvolvimentos subsequentes no futuro, com uma linha de pensamento clara. Clan abriu o caderno, pegou a caneta e começou a escrever em mandarim. Porque a chave para digerir poções
é atuar. Olha, ele repetindo ali que nem o Imperador Roseli, né? Escrevendo em mandarim, né? Escrevendo em código. Caramba, muito bom. Gostei desse capítulo. Capítulo excelente, né? Pra aprimorar ainda mais o Cleno. Dá um pouco de ênfase, né? Como eu disse pra vocês na parte passada, a fé sobre o Cleno, né? Os humanos tentando buscar a racionalidade. Mas, caraca, uma vai começar a passar pra outra ali, ou um vai passar pro outro sobre o adivinho e tudo mais. E acaba se tornando uma figura divina, né? Acaba se tornando uma figura divina. É claro que eu sei que a história não vai passar por isso, por causa da trama, mas a gente sabe que o acreditar, a fé, não importa onde o Cleno vai estar, não importa onde o Cleno realmente vai querer estar. Se alguém orar para ele ou rezar para ele ali, ele consegue habilidades, pode conseguir habilidades. Pelo menos é o que eu entendi. Bora lá pro capítulo 57. Lord of Mysteries, capítulo 57. Organização e resumo. Após uma pausa momentânea, Cleno continuou escrevendo. A gente teve um episódio só disso também, né? Do Cleno tendo ali uma base para resumir. A essência para resolver os problemas com poções é através da digestão, não apenas do controle. Isso pode ser entendido de uma maneira bem simples. O controle sozinho faz com que o poder das poções seja uma ferramenta externa. Uma fera domesticada, não importa o quão bem controlada, não faz parte de uma pessoa. O risco de se virar contra o usuário está sempre presente. Quanto à digestão, faz a poção ingerida parte dele. Ele pode quebrá-la, fundir-se com ela, absorvê-la e formar um sistema geral. No momento, estou certo deste ponto. O que é mais importante é como atuar ajuda na digestão. De acordo com a minha experiência como vidente hoje, posso fazer duas hipóteses. Elas podem ser verificadas no futuro. 1. Atuar com base no nome da poção muda o estado do corpo, coração e alma de uma pessoa, tornando-os mais próximos da psique teimosa remanescente do núcleo da poção. Isso resulta em uma ressonância que permite assimilação e absorção gradual. 2. O espírito da psique teimosa remanescente da poção pode ser como um computador com mecanismo de defesas completo. Se alguém desejar atacá-lo e quebrá-lo, precisará encontrar um bug, falha de segurança ou chave. O nome da poção fornece uma pista correspondente. Assim, podemos disfarçar nosso corpo, coração e alma como parte do sistema por meio da situação, e assim enganar as defesas do sistema. Essa linha de pensamento é semelhante à descrição do Imperador Roseli. Não importa qual palpite esteja certo, não há como escapar do corpo, coração e alma, pois eles são a única ponte entre a atuação e o poder das poções. Cleno pousou a caneta e examinou o parágrafo do texto. Por um momento, ele até quis agradecer a educação que recebeu do Império de Amantes de Comida. Independente de ter escolhido ciência ou engenharia para sua educação, ele estava equipado com os fundamentos do pensamento lógico. Caso contrário, ele não se tornaria um guerreiro do teclado, nem seria capaz de analisar sua situação atual. A atuação pode ter ali um efeito, mas teremos que esperar para ver os detalhes, adivinhou Cleno. Depois disso, ele escreveu sua segunda questão. Por que o vidente, sendo mais instruído e profissional no domínio do misticismo, carece de meios quando se trata de combate direto? Ser mais instruído e profissional não tornaria um vidente ainda mais poderoso, dando-lhe a capacidade de descobrir uma maneira de derrotar seus inimigos? As razões podem ser: primeira, assim como nas web novels que li no passado, transmigrei para o mundo de jogo que se tornou realidade. Assim, diferentes classes vêm com diferentes especialidades, que devem ser equilibradas umas com as outras. Mas até este ponto, não houve sinal de que este mundo seja um jogo. Nem há sinais de desenvolvimento semelhantes a missões. Vou colocar esse motivo em espera, mas é muito improvável. Segunda, a lei fundamental deste mundo é o equilíbrio. O Criador fez este mundo com a ideia central de equilíbrio. Terceira, poções no mesmo nível de sequência têm o mesmo nível de poder. É o estado ideal com base no que os antepassados descobriram e resumiram. Exceder esse nível de poder tornaria mais fácil que alguém entrasse em colapso e perdesse o controle. Abaixo desse nível de poder seria impossível obter os poderes Beyonders desejados. Assim, na situação de um nível de poder equilibrado, ser mais forte em uma área naturalmente indica que alguém é mais fraco em outra área. Quarta, tudo neste mundo se originou da mesma fonte. As coisas são formadas pelos remanescentes do Criador. Assim, tudo neste mundo é tecnicamente fragmentos do Criador. E o fato de quem deve
deve se complementar significa que existem deficiências inerentes ao indivíduo. Inclino-me para a terceira e quarta razões, mas esta última parte de um mito não confirmado e só pode servir de guia. Assim, usarei a terceira razão como um guia e tentarei averiguá-la, usando meu conhecimento atual e estudos futuros. A essa altura, Cleon já tinha escrito 2 páginas inteiras, mas não parou. Em vez disso, ele escreveu uma nova questão. Pelo que entendi hoje, meu ritual de aumento de sorte é classificado como uma magia ritualística clássica. Tipos semelhantes de magia ritualística podem ser divididos em 3 partes, sendo a primeira um sacrifício que desperta o interesse de uma existência correspondente, a segunda é composta de encantamentos que descrevem a existência específica em questão, a terceira usa símbolos simples para transmitir o que se está pedindo. Usando isso como referência para analisar o ritual de aumento de sorte, há um problema óbvio: não há a terceira parte. Tem o aspecto do sacrifício na colocação dos alimentos básicos e nos 4 passos no sentido anti-horário. Há também uma indicação clara de para quem é o encantamento, como a frase bênçãos provenientes do Senhor imortal do céu e da terra. Tá falando ali do encantamento dele, né? Mas tudo que fiz depois foi fechar os olhos e esperar. Não havia nada no ritual que descrevesse o objetivo de aumentar minha sorte. Ele tá tentando entender, ó, bênçãos provenientes do Senhor imortal do céu e da terra. Ele tá tentando entender o que esse ritual ou qual é a característica desse ritual que conecta ele a algum deus, né? Em outras palavras, a existência correspondente não tem como saber o que é o chamado ritual de aumento de sorte está pedindo, e só pode fazer o que achar melhor. Que troll! Essa maldita adivinhação quintessencial e artes arcanas da dinastia Qin e Han não é muito troll? Eu devia ter pedras na cabeça naquela época por tentar. Cleon parou de escrever e respirou fundo 2 vezes, tentando se acalmar. Ele soltou um hálito fétido e continuou escrevendo. Posso pensar em redesenhar o ritual, tornando-o mais completo. O objetivo do ritual será retornar à Terra, de volta ao meu mundo com meus pais e amigos. Aí vem a pergunta: a entidade estava mesmo agindo por capricho ou há um significado mais profundo nisso? Além disso, a entidade para a qual os encantamentos descritivos apontam neste mundo é a mesma da Terra? Se assim for, a diferença nos resultados entre o primeiro e o segundo ritual pode ser explicada como a entidade fazendo o que deseja, mas os resultados de eu aparecer acima da névoa cinza durante a segunda e terceira vez, ao mesmo tempo que consigo me conectar com a justiça e o enforcado, basicamente não tem diferenças. Por quê? Se o quarto ritual amanhã à tarde me mostrar os mesmos resultados estáveis, isso significa que os efeitos são consistentes. Indica que a entidade desconhecida tem uma agenda que desconheço. Se for esse caso, adicionar novas descrições e solicitações não me dará uma resposta clara. Na verdade, pode complicar o ritual e resultar em efeitos adversos. Eu acabei de falar isso no vídeo de One Piece, né? Uma vez é aleatório, 2 vezes é para chamar a atenção. 3 vezes para cima, aí já dá para dizer que é um padrão. Se 3 vezes acontece a mesma coisa, no mesmo sentido, no mesmo ponto, é um padrão. Não existe outra explicação a não ser um padrão envolvendo ao nosso próprio mundo, a nossa própria existência. Será que a diferença entre o primeiro ritual e os rituais subsequentes, sobre a premissa de que a entidade que convoquei é a mesma, revela que os resultados são diferentes dependendo do mundo em que estou? É como se eu estivesse usando uma interface diferente. Então, como posso projetá-lo para obter o resultado desejado? Se eu pensar que as entidades por trás do primeiro e dos rituais subsequentes são diferentes, alguma das perguntas pode ser perfeitamente respondidas, mas da mesma forma, a estabilidade dos resultados no segundo e terceiro rituais denotam que a entidade para a qual estou orando tem uma certa agenda e não há como mudar isso por enquanto. A questão mais importante é a entidade da entidade para a qual o ritual é dirigido. Onde ela está e por que ela não me dá nenhuma pista ou orientação? Ela poderia estar nas profundezas do mundo da névoa? Posso tratá-la como uma entidade adormecida que dá respostas fixas se eu lhe der um certo estímulo, mas que não interferirá no que eu faço além disso? Então posso introduzir um ritual diferente como estímulo e concluir a resposta que recebo é regular. Dessa forma posso encontrar o método correto de retorno. Aí ele tá começando a entender que ele
ele pode fazer rituais ali para si mesmo, né? A primeira tentativa deve ser conduzida com extrema cautela. O design não deve irritar o ser. Que dor de cabeça. Preciso de mais conhecimento. Cleano suspirou e fez um resumo. Por fim, ele anotou outros itens diversos. Sempre há vozes sem forma ressoando em meus ouvidos, gritando: Ornaces, Fegreia. Ornaces é a cordilheira que divide o reino Loen e a República Indes. Seu pico principal está a 6.000 metros acima do nível do mar. De acordo com os registros no diário da família Antígonos, uma nação da noite eterna existiu na quarta época. A nação da noite eterna está relacionada com a deusa da noite eterna. Há alguma conexão entre as duas? São aliadas ou inimigas? A família Antígonos foi obliterada pela igreja da deusa da noite eterna, devido à nação da noite eterna. Será que ouvi murmúrios vindos do diário dos uivos da família Antígonos que perduram milênios? Então, o que significa fregueia ou flegreia? Uma pergunta interessante. A capacidade de deixar para trás tal diário, bem como o artefato selado 2049, implica que a família Antígonos possuía um poder Beyonder relativamente poderoso. Se for assim, que sequência ela possuía? Ela estava completa ou incompleta? Caramba, a Light Novel deixa muito mais clara isso, né? Eu já deu pra entender onde a gente quer chegar com isso aqui. Minha percepção do que o diário está nas mãos de Ray Bieber foi uma coincidência, mas sem qualquer indicação de que foi arranjado. Meu destino pode mesmo estar ligado a esse diário. Suas ideias foram descritas no pedaço de papel. Cleano fez o possível para escrever os eventos que experimentou em suas suposições sobre o significado deles. Ele escreveu um total de 4 páginas em ambos os lados de cada folha. Cleano de repente arrancou as 4 páginas e as leu de cima a baixo, às vezes marcando certas seções com caneta, às vezes acrescentando algumas frases. O tempo voou rápido. A lua carmesim foi temporariamente coberta por nuvens escuras. Cleano pegou o relógio de bolso sobre a mesa, abriu-o e olhou as horas. Ele largou o relógio e tirou uma caixa de fósforos da gaveta. Acendeu um e aproximou-o das 4 páginas de anotações. A chama laranja acendeu as bordas do papel e se espalhou rapidamente. Como ele é um vidente, né, ele consegue gravar isso de forma mais fácil, né, e não precisa ter um diário, né, tipo, igual o diário do Imperador Roseli. Como ele é um vidente, ele organiza as informações em um diário, um papel ali, em folhas, e depois ele bota pra queimar. Cleano colocou as notas em cima da lata de lixo de madeira e observou as cinzas queimarem. Ele então soltou os dedos, permitindo que os papéis caíssem. Em apenas 10 segundos, tudo tinha desaparecido. Tudo o que restou foram as cinzas ainda girando e o fundo carbonizado da lata de lixo. Devido à presença do diário secreto do Imperador Roseli neste mundo, Cleano não ousou deixar para trás nenhuma evidência de que sabia escrever chinês. Se o velho Neil e o resto descobrissem os 4 pedaços de papel que escreveu, ele não teria ideia de como se explicar. Enquanto escrevia as questões confidenciais, Cleano estava preocupado que aquele que prestasse atenção aos seus sonhos pudesse ver e decifrar o conteúdo, não importando o idioma que ele usasse, fosse Loen, antigo Feizaki ou Erm. Portanto, ele só poderia escrever notas em chinês para organizar e resumir. Depois de terminar a tarefa, ele queimaria as anotações para não deixar vestígios. Ó o Season Will aí. E justamente porque não tinha como economizar, ele traçou um plano para si mesmo. Ele faria esse resumo uma vez por semana, caso se esquecesse de alguma coisa. Enquanto observava as cinzas caírem, Cleano puxou um pedaço de papel branco. Ele escreveu o título: Ao meu respeitado mentor. Ele queria escrever para o professor associado sênior Kentin Cohen, perguntando se ele tinha alguma informação histórica relevante sobre o pico da Cordilheira Ornaces. Vamos pra lá! Vamos para ali a descrição um pouco maior sobre Ornaces. Interessante, né? O comecinho da obra, eu até falei sobre isso no resumo, né, do capítulo 31 ao capítulo... acho que foi, né, do 31 ao 40, eu falei sobre Ornaces e Flegreia, sobre essa questão ali. E agora, né, descrevendo de uma forma muito melhor, meio que tipo assim, no começo do vídeo eu falei, né, sobre as questões de que Ornaces seria, provavelmente poderia ser a capital ali da nação
nação da deusa da noite eterna. É nação, né? É assim que se chama. Cadê? Nação da noite eterna, né? Nação da noite eterna. É interessante, né? A nação da noite eterna está relacionada com a deusa da noite eterna. E a gente sabe que a família Antígonos foi obliterada pela igreja da deusa da noite eterna devido à nação da noite eterna, né? Só que essa nação parou de existir. Agora a questão que fica é o que é Flegreia, né? O que é realmente Flegreia? E vocês são fogo, né? Eu já meio que consegui receber alguns spoilers sobre isso, mas nada muito relevante aí nos comentários. Mas o que eu sei, né? O que eu entendo é que isso só vai ser explicado lá na frente quando o Fish meio que mostrar pra nós que basicamente a gente nem lembra mais o que é isso, né? Eu não sei, ainda não sei o que é Flegreia e não quero saber. E eu não quero saber, mas acho que a gente vai ter mais detalhes sobre isso. Bora lá, capítulo 4. Quarto capítulo, né? Capítulo 4 não. Lord of Mysteries, capítulo 58, uma linha de pensamento. No dia seguinte, uma segunda-feira de manhã, Clem, que estava de folga, não saiu de casa. Em vez disso, ele deu a Melissa sua carta dirigida ao mentor Quentin Cohen e dinheiro mais do que suficiente para comprar selos. Ele confiou a ela a tarefa de enviar a carta na agência dos Correios perto da escola técnica de Tingen, onde ela estudava. Depois do café da manhã, ele dormiu para compensar a falta de sono causada pelo trabalho da noite anterior. Só acordou por causa dos roncos do estômago perto do meio-dia. Ele esquentou algumas sobras da noite anterior e as comeu com um pão de centeio. Clem pegou um jornal e entrou no banheiro do segundo andar. Sempre que fazia isso, não conseguia deixar de suspirar pela falta de um telefone celular. Após cerca de 7 ou 8 minutos, deixou o banheiro revigorado e lavou as mãos. Lavei as mãos, viu? Depois de sair do banheiro. Pelo amor de Deus. Ele então voltou para o seu quarto e trancou a porta. Clem fechou as cortinas, acendeu o lampião a gás e cogitou por meia hora. Depois de praticar sua visão espiritual, radiestesia espiritual e vara radiestésica por meia hora, ele passou outra hora revendo em sua mente o conhecimento místico que tinha adquirido recentemente. Depois de fazer isso, ele rasgou o jornal velho e amassou em algumas bolas. Ele escreveu nelas vela da flor lunar, óleo da essência da lua cheia e outros nomes de materiais. Ele seguiu os passos prescritos da magia ritualística em sua cabeça para dominar cada pequeno detalhe. Até que estivesse totalmente familiarizado com isso, ele não pretendia praticar a magia ritualística porque era um desperdício de materiais e também correria o risco de atrair perigo. Ele repetiu várias vezes até que pegou seu relógio de bolso de prata estampado com folhas de videira e deu uma olhada. Ele percebeu que eram 2h45. Ele pensou por alguns segundos e trouxe os pedaços de jornal velho para a cozinha no primeiro andar para queimá-los. Ao fazer isso, se certificou de que estavam em um ótimo estado de espírito enquanto se preparava para a reunião de tarô. Trancado à porta do quarto mais uma vez, Clem não esperou que o relógio batesse 3 horas. Ele planejou entrar na área acima da névoa cinza com antecedência. Ele queria aproveitar a oportunidade para explorar o local em detalhe. Quando Clem parou em um local vazio em seu quarto e começou a andar no sentido anti-horário, ele de repente se preocupou com o fato da justiça e do enforcado ainda não terem entrado em um ambiente adequado. Ele pensou em um assunto específico. Eles serão perturbados ou descobertos. Ele tinha mencionado antes que permitiria que a justiça e o enforcado solicitassem uma licença prévia se precisassem se ausentar da reunião por algum motivo, como incapacidade de encontrar tempo sozinho ou circunstâncias inesperadas. Teria sido um problema quase insolúvel para Clem no passado. Não havia como ele construir uma internet inteira baseada em um servidor à mão em um mundo diferente, certo? Qualquer tecnologia além do telegrama poderia expô-lo, mas agora de repente ele encontrou inspiração na magia ritualística. A magia ritualística toma emprestados os poderes dos outros buscando a ajuda de diferentes existências. Encantamentos semelhantes deixariam claro para quem é direcionado no começo, como a deusa da noite eterna ou a dama do carmesim. Seria uma descrição das existências desconhecidas e ocultas. Então posso corrigir o canto e redirecionar o início do encantamento para mim, dirigir a mim. Dessa forma, mesmo que a justiça e o enforcado conduzissem um ritual em locais diferentes, eu receberia suas mensagens. Clem, de repente, teve uma nova percepção quando começou a analisar a probabilidade de um método funcionar. A
dois problemas. Primeiro, não sou nem um Beyonder de alta sequência, nem muito forte. Mesmo que a descrição do encantamento fosse dirigida a mim, eu não poderia receber o pedido. Segundo, como posso garantir que a descrição do canto seja direcionada a mim com precisão e não se desvie e atinja alguma outra existência desconhecida que se encaixe na descrição? Seria muito perigoso. Clan andava de um lado para o outro pensando profundamente em uma possível solução viável. Ele andava em círculos com passos silenciosos. Então, naturalmente ligou o assunto com o misterioso mundo da névoa cinza. Mesmo que eu não consiga receber a mensagem, isso não significa que a névoa cinza não possa. Sua conexão com as estrelas carmesins pode arrastar uma pessoa direto para este espaço, independente de onde ela esteja no mundo físico. Eu poderia considerar me amarrar ao espaço misterioso durante a descrição dirigida. De acordo com essa linha de pensamento, mesmo que eu não receba o pedido de imediato quando a outra parte tiver realizado o ritual, ainda poderei ver as mensagens correspondentes sempre que entrar na névoa cinza. Para simplificar, é a diferença entre estar online e offline em um sistema de mensagens instantâneas. Clan ficava mais excitado quanto mais pensava. Ele sentiu que sua ideia valia a pena tentar. Que tipo de descrição poderia ser usada para direcionar uma mensagem para mim e para o mundo da névoa cinza com precisão? Ele começou a pensar nos detalhes reais. Ele tá meio que criando uma espécie de oração, né? Ele tá criando ali uma espécie de oração que é uma conversa, né? Na verdade, ele tinha um encantamento que com certeza funcionaria. Não era outro senão a tradução em Loen de bênçãos provenientes do celestial digno do céu e da terra. Mas aí está o problema. Ele perderia o controle da névoa cinzenta e perderia seu papel de protagonista. Ele só poderia excluí-lo. O tolo de um mundo alternativo, sem chance. É bastante preciso e quase não há outra existência que se encaixe nos critérios. Mas exporia meu maior segredo. Glenn pensou em um encantamento após o outro, mas riscou cada um. Depois de cerca de 7 a 8 minutos, ele enfim decidiu a descrição do primeiro parágrafo que dirigia a ele. O tolo que não pertence a esta era. Faz sentido. Obviamente não era preciso o suficiente, portanto, Clan acrescentou logo: o governante misterioso acima da névoa cinza. A combinação das duas linhas quase o limitava. Além disso, ele tinha amarrado a névoa cinza a ele. Ainda é um pouco curto. Não posso eliminar a possibilidade de que existem vários espaços de governantes acima da névoa cinza. Não posso eliminar o fato de que a descrição pode ser direcionada ao mundo espiritual. Clan franziu as sobrancelhas e planejou torná-lo mais certo. Ele pensou por um minuto inteiro e por fim decidiu pela última parte da descrição. O rei amarelo e preto que traz boa sorte. Compartilhava um significado semelhante a bênçãos provenientes do exaltado Senhor Supremo do céu e da terra. Se o encantamento dependesse apenas dessa descrição, poderia acabar sendo direcionado e provocado existências perigosas desconhecidas. Mas com as duas primeiras linhas como limitação e sua experiência de chegar acima da névoa por cima de um encantamento semelhante, ele acreditava que a descrição do alvo poderia resultar em um bloqueio perfeito. O rei do amarelo e preto, ele tá se referindo ao Qin Shi Huang, né? Ou tem alguma outra colocação? Porque se eu não me engano, o Qin Shi Huang, ele é colocado como o rei amarelo, né? O imperador amarelo, né? Compartilhava Clan não tinha certeza se lançar a magia ritualística com essas três descrições seria eficaz, mas ele estava certo de que não atrairia a atenção de outra existência e de que não colocaria a justiça e o enforcado em perigo. Clan soltou um longo suspiro e recitou o encantamento que tinha decidido. O tolo que não pertence a essa era. Você é o governante misterioso acima da névoa cinza. Você é o rei do amarelo e do preto, que traz boa sorte. Ele acenou com a cabeça de leve e tirou o relógio do bolso para confirmar a hora. Já são 2h58. Sem pensar mais, Clan guardou o relógio e entrou em cogitação. Logo, ele cantou e deu 4 passos no sentido anti-horário para formar um quadrado. Os ruídos ferozes e rugidos comoventes foram ouvidos mais uma vez. Ele sentiu uma dor de cabeça que era ainda mais difícil de lidar que a dor de consumir a poção de vidente. A dor não era uma dor aguda que atravessava sua cabeça. Era uma dor latejante que o tornava maníaco e irracional. Foi uma dor que deixou uma confusão caótica. Clan se controlou usando a cogitação e se esforçou para ignorar as vozes. Os murmúrios e sussurros diminuíram com as marés. Seu corpo tornou-se hétero junto com sua espiritualidade. Tudo parecia flutuar. A névoa cinza sem limites
apareceu diante de sua visão. As estrelas carmesins a distâncias variadas dele, assim como pares de óleo. Acima da névoa cinzenta erguia-se o palácio alto e imponente como a casa de um gigante. Era como se estivesse ali há milhões de anos. Tudo que o clã fez foi desejar e desapareceu de onde estava, reaparecendo no assento de honra na longa mesa de bronze com 22 cadeiras de espaldar alto. O efeito do ritual com certeza foi corrigido. Clã murmurou. Ele bateu suavemente na glabela e permitiu que a névoa o envolvesse, mais espessa do que antes. Segundo a descrição do enforcado, se a justiça tivesse se tornado uma espectadora, seria melhor não revelar nenhum dos seus tiques diante dela. Sem tempo para explorar, Clã estendeu a mão direita e formou uma conexão invisível, conectando as duas estrelas vermelhas familiares. Nas ondas azuis estrondosas do mar Sônia, o antigo veleiro navegava com o vento. Alger Wilson trancou-se na cabine do capitão e fez com que o navio fantasma lhe desse a melhor proteção. Abriu o relógio de bolso à sua frente e colocou-o ao lado da estante de latão. O relógio corria sem alegria, pois exalava nervosismo. Quando o ponteiro de horas, o ponteiro dos minutos e o ponteiro dos segundos se alinharam, houve uma explosão carmesim diante de Alger Wilson. Ela ignorou as várias camadas de proteção que ele colocou sobre si mesmo. Sig, seu suspiro reverberou pela sala do capitão. Backlund, Borco, Imperatriz. Audrey Hall deitou-se contra um travesseiro de penas e olhou para o papel amarelo em sua mão. Seus olhos, como pedras preciosas, pareciam ter duas almas espiralando lentamente nele. Seu olhar era calmo e frio, como se esperasse o início de uma peça. Quando o vermelho carmesim entrou em erupção, ela olhou para si mesma, sendo engolida com total distanciamento. Acima da névoa cinza, no Palácio Magnífico, na longa mesa de bronze antiga e manchada, Clã, que já tinha ativado sua visão espiritual, olhou para a figura de Audrey Hall e começou a se formar. Ele não ficou surpreso ao ver que as cores profundas em sua aura se misturaram, tornando-se puras e serenas, como um lago claro e reflexivo. Ela de fato se tornou uma Beyonder. Clã estava prestes a desviar o olhar quando de repente viu a cadeira pertencente à Senhora Justiça mudar. As estrelas brilhantes nas costas da cadeira se moviam rapidamente, formando uma constelação ilusória que não pertencia à realidade. Essa parte eu não tinha prestado atenção no anime. Essa constelação era familiar para Clã, porque era um dos símbolos do misticismo. Era um símbolo que representava o dragão gigante. Espectador, dragão gigante. Clã conteve-se para não balançar a cabeça e olhou para as costas da cadeira do enforcado. Interessante. Então, pelo que parece, as cadeiras não estão só ligadas ali às posições do tarô, mas também ao signo do zodíaco. Normalmente falando, era impossível que ele visse a parte de trás da cadeira do seu ângulo, mas ele estava no controle. Tudo se apresentou de acordo com sua vontade. A constelação nas costas da cadeira não tinha mudado, mas desde que Clã compreendeu os fundamentos do misticismo, ele não era tão ignorante quanto antes. Ele podia reconhecer que era o símbolo de tempestades de vento. Marinheiro, guardião do mar, vento. Isso é razoável. A cor profunda na aura do enforcado é muito mais pura do que antes. Ele subiu de nível. Ah, sim. E o símbolo atrás da minha cadeira. Clã reprimiu seu impulso de olhar, bateu 3 vezes na beirada da longa mesa como antes e sorriu ao dizer: parabéns, senhorita Justiça. Você é uma Beyonder agora. O Clã é impagável, cara. Ele descobriu de imediato. Audrey ficou atordoada e sorriu levemente. Obrigada, senhor tolo. E obrigada, senhor enforcado. Isso foi muito mais rápido do que eu pensava, disse Alger Wilson honestamente. Clã não continuou o assunto, mas tocou sua glabela e disse com um sorriso: senhorita, senhor, algum de vocês encontrou o diário de Roseli? Ah, seguimos aqui. Bom, e acabou logo na melhor parte, né? Caramba, velho. Eu realmente tô empolgado, tô felizaço aqui por estar lendo Lord of Mystery junto com vocês. E vamos ter uma sequência fabulosa nessa semana, né? Como eu disse, foram 4 capítulos hoje, 5 capítulos amanhã, 4 capítulos na quarta-feira, né? Essa sequência de 13 capítulos que a gente vai ler graças a vocês, graças à contribuição de vocês. Essa contribuição pode aumentar, esses capítulos podem saltar de 13 para 17.
Depende de vocês, né? Depende de vocês. Mas seguimos aqui com os valores acumulados, a tabela já atualizada, a gente continuando aqui a trazer os capítulos de Lord of Mysteries. Então o que que vai acontecer, né? Até quarta-feira eu vou matar esses capítulos e aí na quinta-feira a gente traz o capítulo de resumo do capítulo 51 até o capítulo 60, beleza? A gente faz essa sequência toda com esses capítulos e aí na quinta-feira, se tudo der certo, a gente traz ali o vídeo focando nos resumos do capítulo 51 até o capítulo 60 para fechar de forma perfeita.